Olá, eu sou a Cíntia Benini e a partir de hoje eu vou te levar a conhecer a Escola da Vida e um grupo de masterminds. Tudo isso começou quando um jornalista perguntou a um grande empresário no início do século XX qual seria a fórmula do sucesso. O empresário então deu a ele um desafio, que ele entrevistasse os homens mais ricos do mundo. Por 20 anos, ele fez essa pesquisa e o resultado disso tudo se transformou em ensinamentos àqueles que têm uma ideia e querem alcançar grandes objetivos. Assim se formam os masterminds. Oi. Olá, tudo bom? Bem, Cíntia? Bem-vinda. Obrigada. Nossa, que casa linda! Isso aqui é uma história. Isso aqui é toda uma história, quase um conto de fadas. Isso aqui, na verdade, foi uma história que saiu num jornal aqui em Barcelona, quando eu vim fazer a mentoria de um grupo de jovens empreendedores. E os jornais disseram que essa iniciativa da Escola da Vida seria comparada à famosa Masia del Barça, o grande projeto de formação desses grandes atletas do futebol de Barcelona e que são baseados numa casa, numa macia. E eu entendi que eu precisava materializar aquele conceito numa macia. E um amigo encontrou essa casa completamente aos pedaços, me fez um vídeo num celular, me mandou e disse: encontrei a sua macia. Masterminds foi um termo criado nos Estados Unidos para nomear um grupo de pessoas que se reuniam para pensar em torno de uma ideia e buscar soluções juntas. Este conceito é usado em todo o mundo, sempre com o intuito de fomentar o empreendedorismo e aprimorar a união entre participantes que contribuam com visões das mais diferentes áreas possíveis. Depois de passar um bom tempo cobrindo o Mastermind em Barcelona, ao lado desse grande fomentador do empreendedorismo brasileiro, que futuramente vai acontecer aqui em Florianópolis, eu resolvi convidá-lo para vir almoçar comigo aqui no Bar do Arantes. Mas a tradição reza que antes do almoço a gente tem que tomar uma cachaçinha. E vamos ver se ele abre essa caixinha de Pandora e conta pra gente muito mais sobre a história dele, muito mais do que o que a gente imagina saber. Um brinde antes de mais nada, Ricardo Bellino. Saúde. Como que você gosta de se definir? Eu sou um construtor de sonhos. Um sujeito que transforma projeto em sonhos. Acredito no impossível, acredito naquilo que a maioria das pessoas não acredita. E aí me permite escrever várias histórias incríveis. E transformar o sonho dos outros é aquilo que me apaixona. Poder trazer as pessoas para participar de um sonho grande. E ninguém faz um sonho grande que não possa ser compartilhado. E esse é o meu grande exercício na minha vida, poder, eu digo, engravidar as pessoas por essa forma de viver muito mais intensa e que traz uma alegria enorme. E eu vivo essa alegria hoje muito intensa em poder não só realizar e dar vida às minhas ideias, mas dar vida aos sonhos e às ideias de outras pessoas. Quando que você percebeu que você tinha esse dom de engravidar as pessoas, esse dom de, através do seu otimismo, você fazer com que elas acreditem nos sonhos delas? Eu acho que a minha maneira um pouco atrevida e desprovida de qualquer formato, de forma ou conceitos pré-concebidos e uma preocupação muito grande no relacionamento com as pessoas. Eu sempre valorizei muito o vínculo com as pessoas. Eu acho que as pessoas são o elemento mais importante na construção de qualquer projeto. E eu acho que é a valorização desses relacionamentos é que me permitiram abrir os portões que as pessoas se guardam com chaves e cadeados e que não permite criar um verdadeiro relacionamento e uma cumplicidade tão grande. Por isso que eu brinco dizendo que eu gosto de engravidar as pessoas, porque esse processo de engravidar cria um comprometimento. E quando a pessoa está comprometida intensamente com alguma coisa, ela se entrega. E essa entrega que é importante. Quando você se lança num projeto, você precisa de cumplicidade total. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a minha atenção a esse detalhe
e a valorização da relação com a pessoa é o que eu acho que me permite construir esses vínculos tão fortes e que abrem dimensões completamente inexplicáveis na relação e no desenvolvimento dos meus projetos, que a grande maioria entende que é uma loucura ou impossível de se materializar, até que eu vou lá e faço acontecer, e aí aquilo passa a fazer parte de uma nova realidade na minha vida. Depois de colecionar muitas histórias, decidi que eu queria compartilhar essas experiências e criar um grupo. Ampliar isso para mais pessoas. Poder reunir pessoas que têm o mesmo propósito, os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos objetivos, numa que eu chamo confraria de ideias. E para compor essa confraria de ideias, foram chamados 20 pensadores com propostas totalmente inovadoras. É hora de colocar o curso em prática. As conversas iniciam com participantes que já passaram por esse processo e contam como isso mudou a visão deles sobre o mercado em que atuam. Vocês sabem aqueles brinquedinhos que você expande ele? É o que o Belino acaba fazendo com a gente. Ele expande a nossa mente de uma forma fantástica. Esse aqui é um produto que eu criei, patenteei, né? Entrei com o processo de patente, ele chama Portex. É um produto muito simples, decorativo para casa. Isso é um dispositivo que você coloca na porta, a partir daquele momento ele acompanha o movimento da porta, não passa inseto, barata, poeira. A gente colocou isso numa empresa com 50 salas, eles tiveram uma economia de 7% de energia, porque o ar-condicionado não passava. Foi nessa linha de raciocínio que você chegou até o Donald Trump? Não, foi um acaso, uma circunstância absolutamente casual, numa oportunidade que me foi oferecida de intermediar a venda de uma propriedade no interior de São Paulo. E eu, com todo respeito aos corretores de imóveis, não tenho vocação para corretor de imóveis. Eu digo que é o seguinte, eu sou corretor de sonho e eu não trabalho com 6% de comissão, eu trabalho com 50% de comissão. Então, enfim, a abordagem que me foi feita era para intermediar um negócio. Eu não sou corretor de negócios, eu não trabalho por comissão, eu trabalho por desenvolver negócios e aí construir uma participação nesse negócio e poder monetizar isso de uma forma muito mais plena. Quando você fala desenvolver negócios, você se refere a quê? Vou te explicar. Então, na hora que eu fui, por exemplo, especificamente no projeto do Donald Trump, quando me foi oferecida a possibilidade de intermediar a venda de um terreno, eu imediatamente entendi que não tinha negócio para mim em intermediar a venda de um terreno. Porém, eu poderia construir em cima daquele terreno um projeto com grande valor agregado que precisava de uma marca que traria todo o goodwill, o prestígio e a projeção daquele projeto. Foi naquele momento que eu visualizei que o Donald Trump seria o parceiro ideal para colocar a sua assinatura em um projeto que não tinha nenhum precedente. E assim, eu acreditei naquele sonho impossível. O meu amigo achou que eu era um louco de pedra. E eu digo que se eu não escutar que eu sou louco pelo menos uma vez por semana, eu estou com algum problema muito sério. E eu, efetivamente, naquele momento, disparei um processo que é uma coisa que é muito interna minha, que me dispara uma adrenalina absurda e eu determino que eu vou conquistar aquilo. Então, na minha vida profissional e pessoal, eu tenho esse drive. Eu sou um cara movido a esses impulsos e essa adrenalina. E assim foi, eu comecei a construir esse quebra-cabeças, construí um conceito, que era um conceito muito forte, e eu tive a oportunidade, por intermédio do John Casablancas, de conseguir uma reunião com o Trump. E essa reunião aconteceu e, por uma casualidade, quando eu encontrei o Trump, ele estava num dia de mau humor, cheio de problemas, e ele me disse claramente, falou, olha, Belino, você viajou 9 horas aqui para me ver, mas infelizmente eu estou num momento realmente muito ruim, com muitos problemas, e eu não estou realmente com espírito para novos projetos. Então eu quero te dizer o seguinte, você tem 3 minutos para me vender essa tua ideia. E aquilo parecia uma brincadeira, né? De mau gosto, obviamente, né? Mas uma pegadinha. Eu estava procurando ver se não tinha câmera escondida. E, enfim, mas ele estava sério, ele não tinha nem se levantado da mesa para me cumprimentar, e eu entendi que aquilo ali ia terminar rápido. Então, ou aquilo terminava mal, e eu ia resolver o meu problema num restaurante tomando 2 garrafas de vinho e afogando as minhas frustrações, né, de não ter chegado tão próximo e não ter conseguido, ou enfrentar o desafio, né? E eu decidi que era melhor enfrentar o desafio e eu resolvi desafiá-lo a uma série de perguntas que ele não tinha resposta, né? E ele não conhecia nada da realidade brasileira, ele não conhecia nada da indústria de luxo do Brasil, e eu
depois de colocá-lo numa situação constrangedora, por não saber responder nada sobre o universo e o contexto dessa indústria no Brasil, eu consegui, de forma assertiva, dar a ele a visão e a minha convicção de que o Brasil estava realmente pronto para receber um projeto na área imobiliária que pudesse estar alinhado da mesma forma que Louis Vuitton, Chanel, Tiffany, Montblanc, Ferrari estavam no Brasil já estabelecidas com grande sucesso e que ele poderia se apropriar desse segmento de luxo no setor imobiliário, e aquilo abriu na mente dele uma janela e uma luz. Ele adorou essa comparação e aí ele mudou de humor muito rapidamente, pediu para os colaboradores dele saírem da sala, ficamos lá 1 hora conversando, trocando ideias, trocando anedotas, enfim, e no final apertamos a mão, tiramos uma foto. Eu fui para a sala de reunião com o seu advogado e efetivamente em menos de 24 horas eu tinha um acordo assinado de intenções e pude constituir um fundo de mais de 100 milhões com ele 2, 3 meses depois. E essa nossa história ganhou uma dimensão muito grande. Ganhou, na verdade, não só as páginas do New York Times, que acabou me gerando um convite para escrever um livro para a grande editora americana McGraw-Hill, que depois foi publicado em mais de 15 países, enfim. Virou realmente o meu cartão de visitas, uma marca realmente daquilo que você pode acreditar que o impossível de fato não existe e que eu pude desafiar aquela provocação de um sujeito com toda essa autoridade, né, no que ele representa como empresário e hoje como virtual candidato à presidência da República nos Estados Unidos. Se ele ganhar, você tem aí. Vou relançar o livro, com certeza, porque o prefácio é dele, ele reconhece que de fato ele estava num momento muito ruim, mas que eu consegui demovê-lo e mudar o seu estado mental, o seu estado de espírito. Eu acho que é um pouco isso, eu não tive recursos, eu não apresentei nenhum PowerPoint, eu não mostrei nenhum dado, eu simplesmente permiti que naqueles 3 minutos eu poderia provar que eu não tinha medo, que eu não tinha medo de correr o risco de ele me jogar para fora da sala depois, ou que ele não gostasse da minha ideia. Enfim, eu coloquei o meu coração, a minha convicção daquela oportunidade tão forte que ele teve a oportunidade de ler, eu acho que nas entrelinhas, essa energia e essa vontade de fazer, e achou que não tinha nada para perder, e assim a gente fez. Entre os alunos que fizeram sucesso com os projetos rediscutidos durante a Escola da Vida, há muita gente que tem outras histórias para contar. Isso é o que a gente conta logo mais na School of Life, aqui na Record News. Já no segundo dia de confinamento, para a troca de experiências, os componentes da Escola da Vida sentem a diferença de estar em um lugar que vai mexer com tudo que eles tinham constituído até então. Por muito tempo da minha vida eu deixei de me olhar, né? Eu acho que essa foi a transformação mais significativa de ontem para hoje. Já aconteceu de eu receber alguns insights assim do que eu quero, do que eu vim buscar realmente. E agora compartilham de sonhos. Hoje o sonho seria contribuir para um projeto maior, um projeto onde as pessoas pudessem ser auxiliadas, onde a gente vivesse num mundo bem melhor. Antes da gente falar sobre o seu empreendedorismo, eu quero que você me conte lá de trás, né? Você começou, a gente pode dizer que você iniciou a tua carreira como fomentador do empreendedorismo lá quando você trabalhou como DJ? Eu acho que assim, eu já antes de ser DJ, eu sempre fui um sujeito muito observador e sempre gostei de estar rodeado de pessoas mais velhas do que eu, com histórias de vida mais interessantes, né, que contavam das suas grandes aventuras e conquistas, né? O meu avô paterno sempre foi essa figura, esse mentor na minha vida, e eu me lembro com saudade, com alegria, aqueles almoços na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, onde eu escutava ele e os seus amigos comerciantes contando das suas empreitadas. Isso foi muito inspirador para mim. Eu acho que isso, de alguma maneira, me incentivou e me inspirou nesse espírito empreendedor. Eu sempre fui muito inquieto, sempre fui um cara que sempre buscou
sair daquele status quo, né, daquilo que a sociedade te impõe ou te sugere como ciclo natural da vida, né, que é estudar, se formar, arrumar um emprego, se aposentar, né? Eu nunca acreditei nessa estrutura do sistema, da sociedade. E sempre fui buscando formas de viabilizar os meus sonhos. Eu sempre sonhei muito e sempre gostei de sonhar. Sempre sonhei grande, sonhei com o meu primeiro carro, sonhei com coisas que me davam uma emoção muito grande e que me inspiravam, me motivavam a continuar e lutar para conquistar essas coisas, né? Então, eu sempre tive que lidar com as minhas dificuldades e eu era um cara muito tímido, um rapaz muito tímido quando eu era criança, então eu encontrei várias maneiras de superar isso. A história de ser um DJ foi uma maneira de poder conviver com meus fatores limitantes, né? Quando eu ia nas festinhas e convidava as meninas para dançar. E como sempre tive o defeito de pensar grande, obviamente convidava a mais bonita, né? Porque alguém vai convidar a mulher mais feia para dançar, não existe, né? Então eu ia chamar, mas eu não era o mais bonito, então obviamente que ela dizia não. Ela queria ter uma opção de esperar o mais bonito convidar ela para dançar, né? Às vezes elas ficavam lá meio que de lado, mas enfim. E eu usava com muito bom humor esses problemas. E acabei me aproximando do DJ numa festa que eu fui e assim conversando com ele, ajudando ele, enfim. Eu acabei encontrando ali uma oportunidade de um trabalho, de um projeto, de me tornar um DJ. E aí eu me tornei o DJ mais bacana da escola. E aí eu aprendi uma lição, que mulher realmente não está tão preocupada com a belezura dos homens, mas com o poder que os homens podem ter de criar aquela energia, aquele entusiasmo, porque eu acho que é isso que faz a pessoa ser interessante, né? É a sua bagagem, a sua capacidade de emocionar outras pessoas. E eu tinha esse talento realmente de mobilizar essas pessoas, de criar uma alegria contagiante nessas festas. E aí, obviamente, eu percebi a força dessa energia, né? De como você pode polarizar e criar essa atração das pessoas por você quando você tem a capacidade de transmitir para elas um nível de alegria que elas não estão esperando. E eu acho que surpreender as pessoas é que se tornou um pouco da minha marca registrada. Eu me tornei um homem que surpreende. E surpreende não por fazer coisas extraordinárias, mas por ser uma pessoa que convive e desafia a vida convencional. Eu gosto da vida, eu gosto das pessoas, eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu vou profundamente nesse mergulho com as pessoas na sua natureza. Eu não me deixo convencer pelo alter ego das pessoas, ou por uma imagem superficial ou alguma máscara que a pessoa queira mostrar. Eu mesmo me despi de tudo isso na medida que eu entendi que eu precisava aceitar as minhas próprios fatores limitantes para transformar isso em virtude. Então eu sempre transformei aquilo que eu não tinha num combustível para atingir aquilo que eu queria. São nos momentos mais difíceis da vida que os profissionais são mais exigidos e as cargas de responsabilidade aumentam. É quando acende a luz vermelha e é hora de lembrar de antigos ensinamentos. Quando você decide que você tem que ir além. E quando você decide que, independente da dificuldade, você tem algo para provar. Não é para ninguém, não. É para si mesmo. Olhar para si quando tudo ao redor está ruindo é uma tarefa muito mais árdua do que parece. E é um dos pilares da escola da vida. Quando você tem certeza do que você quer, não deixe ninguém te impedir. É assim que a escola da vida transforma o modo de pensar do empreendedor. Eu trouxe um projeto para o Ricardo, que era um avião monomotor, e saí de lá com um Boeing. Fabrício tinha a ideia de construir uma escola de aviação para que os pilotos e o serviço fossem melhorados no Brasil. Chegou com este projeto ao curso, mas teve o sonho alçado a novos ares. E aí veio o projeto da Universidade do Ar. E a Universidade do Ar, ela visa atender não só os pilotos, porque quando falamos de formação aeronáutica parece que nos referenciamos somente aos pilotos, e na verdade não. Queremos atender toda a gama da aviação nacional e mundial. A Escola da Vida ensina a lidar com os percalços no caminho de gente que tem ideia e não sabe como impulsioná-la. Mas é, acima de tudo, histórias de pessoas que emocionam, como a de Leonardo. Tinha uma padaria no bairro onde eu morava, e aquela padaria ela também vendia picolés e sorvetes, e ela acabava pegando
OLX no bairro para permitir que eles tivessem um ganho. Andava 2, 3 bairros, vendia 2, 3 carrinhos de picolé, para no domingo, normalmente no domingo, ganhar o frango como era o melhor vendedor, né? Então poderia levar aquele frango para casa para ajudar em casa. O que começou para ser o frango da família aos domingos se transformou em um grande negócio para o menino que precisava vender picolés na rua. Leonardo está prestes a lançar a própria marca no mercado. Aquele menino vendia picolé, acreditou num sonho, não aceitou aquela condição social, aquele momento que dali eu podia ir para as drogas, para o crime, roubar. Não, eu resolvi trabalhar para poder ter uma condição um pouquinho melhor. E aquilo tudo me fez mais forte e me trouxe até aqui hoje na Espanha. Às vezes ficamos muito apegados em grandes formações, diplomas, mas quando na verdade tudo está baseado na vida. Nós podemos aprender todos os dias. E a escola da vida ela tem essa missão, que é realmente com inspiração, ensinar, dar qualidade para aqueles que vão enfrentar a vida, principalmente do empreendedorismo, que é uma vida muito difícil. Toma mais um golinho que você está ficando com a boca seca de tanto papiar comigo. Você é um cara que gosta de projetar a sua vida? Não, eu gosto... Criar planos? Não, eu gosto de criar cenários. E eu gosto de me visualizar nesses cenários. Eu sou o cara que desconstrói qualquer planejamento, eu não faço planejamento. Eu acredito muito na minha intuição, eu acredito na intuição e eu gosto de perseguir a minha intuição. E todas as vezes que eu deixei de ouvir minha intuição, eu me arrependi. E foram poucas vezes. Então eu acho que essa sensibilidade que a gente acaba desenvolvendo é realmente a nossa bússola. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade sensorial muito grande de perceber coisas, né? Isso é explicado até no próprio sentido quase pré-histórico da própria formação do nosso cérebro, da nossa própria constituição, que foi criada, na verdade, como um sistema de defesa. O ser humano se defendia por intuição, ou aquilo que hoje se chama de intuição, de pessoas que se aproximavam para roubar, seja seu alimento ou fogo, né? Enfim. E esses instintos são até hoje muito presentes, então muitas pessoas tomam decisões baseadas na intuição. Isso não tem nada de esotérico, nem de espiritual, é total neurociência. Então eu acredito muito nisso e eu gosto de me expor ao universo das possibilidades. Então, como eu sou um apaixonado pela vida e pelas pessoas, eu me permito me expor e eu adoro isso. Então, eu adoro conhecer pessoas novas, lugares novos, me colocar em contato e considerar a possibilidade de desenvolver projetos novos, mesmo que eu não tenha nenhuma capacitação técnica para aquilo. Eu sempre digo que para eu montar um restaurante de sucesso, eu não preciso ser um chefe de cozinha. Eu preciso ter uma visão e a inspiração, por exemplo, de montar um restaurante como esse, maravilhoso, na frente de uma praia como essa. Eu não preciso ser o cara que vai cozinhar o camarão que a gente vai comer daqui a pouco. Mas eu acho que você pode sim, tendo uma visão correta, juntar pessoas que tenham sim essa capacidade, a melhor capacidade para fazer o melhor restaurante e a melhor comida. Então eu acho que é um pouco uma receita simples. Contando também com um bom investimento, né? Nada se constrói só com uma boa ideia, não? Olha, eu vou te dizer que eu acho que investimento, muitas vezes, pode ser colocado como uma desculpa para não fazer as coisas, né? Eu sempre comecei meus projetos sem dinheiro. Mas, obviamente, que os recursos são importantes, você precisa de recursos, você precisa comprar ou alugar ou construir ou comprar equipamentos ou contratar pessoas, com certeza. Mas o investimento ele é uma consequência de um projeto bem estruturado, né? Uma visão bem definida. Porque quando você consegue reunir diferentes interesses, sejam interesses de pessoas que vão contribuir com o desenvolvimento daquele projeto, do conteúdo daquele projeto, com a missão, com o serviço que você vai oferecer naquele projeto, e você consegue demonstrar a sua visão com clareza para alguém que tem recursos e quer investir no desenvolvimento de novos projetos, porque o dinheiro, acredite você ou não, é o veículo que mais abundância tem. Tem mais dinheiro que projeto.
tem mais dinheiro no mercado disponível para ser investido do que projeto bom. E projeto bom depende fundamentalmente de gestor bom, de empreendedor competente. O dinheiro está sobrando. E o problema do mercado financeiro é onde aplicar o dinheiro para obter resultados melhores do que o money market. Então, como é que você faz isso? Investindo em projetos com grande potencial. Mas o problema do círculo do mundo corporativo, do mundo empresarial, dos empreendedores, é ter empreendedor competente para fazer isso, né? Então, o problema não é só ter uma ideia, é quem vai executar essa ideia. Isso vai determinar se o projeto vai ser um sucesso ou vai ser um fracasso. Eu sempre digo o seguinte, uma ideia mais ou menos boa, levada a cabo por uma pessoa extraordinária, com certeza vai ser um sucesso. Uma excelente ideia levada por um cara medíocre, covarde, sem capacidade de desenvolvimento daquela ideia, vai ser um fracasso com certeza. Tudo que os ensinamentos da Escola da Vida pregam são pensamentos que buscam a formação de um líder. Alguém que possa tomar a frente das situações. Alguém que chame a responsabilidade nas horas necessárias. Olha, não basta ser líder, tem que ser líder agora com mente de mestre. E esse líder é um líder maiêutico, ou seja, um líder capaz de fazerem as pessoas pensarem ao seu redor. Só que tudo isso acontece dentro da cabeça dessas pessoas. Pessoas que caminhando pela calçada são comuns, mas reconhecidas nos contatos mais próximos. Isso é o que a gente conta logo mais na School of Life, aqui na Record News. Os masterminds da Escola da Vida chegaram com ideias que antes eram sonhos e começaram a se tornar realidades maiores do que haviam imaginado. Mas além de terem os projetos melhorados, a maior mudança é a transformação que acontece em cada um. Eu acredito que a grande transformação que houve em mim foi a questão dos pensamentos. Eu estava realmente voltado para mercados muito pequenos. A todo momento, somos incitados a tomar um posicionamento diante de desafios durante a própria vida. Decidir sobre qual postura deverá ser tomada é uma rotina e uma necessidade diária. E é exatamente a fim de aumentar o respaldo dessas decisões que a Escola da Vida foi criada. Serve principalmente para tornar cada pessoa um líder. É um instrumento de dominação, dizer que líder nasce líder. Qualquer pessoa nasce com os ingredientes da liderança dentro de si. Fazer isso ser desenvolvido requer trabalho, requer esforço, requer dedicação, requer uma série de atividades para fazer isso transformar-se. A Escola da Vida ensina aos participantes o quão importante é fazer-se representante das próprias ideias, fazer-se um sonhador em busca de realizações. Em dado momento eu decidi sim pegar essa bandeira e levantar, e não ter vergonha disso, porque muitas vezes a gente tem vergonha. E você não pode deixar a sua vergonha limitar esse seu sucesso, que ele é iminente. Na verdade, a única pessoa que pode bloquear o sucesso é você mesmo. São ensinamentos que vão ajudar você a mudar o que lhe cerca. E se ajudando, automaticamente, isso se expande, até influenciar os demais. Quando você está criando a sua nova realidade, compartilha com outras pessoas, porque você pode estar ajudando essas outras pessoas a saírem de onde elas estão e chegarem num mundo melhor. Então, você tem que ser a mudança que você quer no mundo. Tudo que os ensinamentos da Escola da Vida pregam são pensamentos que buscam a formação de um líder. Alguém que possa tomar a frente das situações. Alguém que chame a responsabilidade nas horas necessárias. Olha, não basta ser líder, tem que ser líder agora com mente de mestre. E esse líder é um líder maiêutico, ou seja, um líder capaz de fazerem as pessoas pensarem ao seu redor. Como ele faz isso? Com ferramentas de liderança. Essas ferramentas que nós apresentamos para que ele possa questionar, que ele possa alinhar, que ele possa criar as metodologias, criar os alinhamentos, criar os projetos, fazer com que as pessoas se desenvolvam junto com ele em torno de objetivos. Crie o empoderamento da equipe, o envolvimento da equipe, e isso é uma habilidade. Qual você acha que é a grande expectativa das pessoas quando buscam esse contato com você no Mastermind?
Eu acho que elas buscam, primeiro, num primeiro momento, é a curiosidade de conviver comigo num processo assim, de entender o que faz com que eu possa desconstruir ou construir esses cenários supostamente impossíveis, né? Acho que essa ousadia e essa coragem e essa forma sistêmica de desenvolver projetos e quebrar paradigmas gera muita curiosidade nas pessoas, né? Então acho que esse é um pouco, primeiro tem um impulso da curiosidade, eu acho que imediatamente depois como que essa energia, essa forma de fazer as coisas de forma, vamos dizer, fora da caixa, possam se aplicar no projeto deles. E como é que eu posso ajudá-los a repensar as suas ideias para dar condições e criar condições para que elas tenham mais chances de sucesso. Acho que esse é um pouco o exercício. Eu tenho uma tendência a desconstruir ideias e projetos, os meus próprios, o tempo todo. Eu sou um sujeito que é uma loucura o processo meu de criar e de desenvolver essas ideias. Então, o que eu faço com essas pessoas é um pouco nós mergulhamos juntos nessa dimensão de permitir a desconstrução para reconstruir alguma coisa, mas não antes que essas pessoas entendam quais são os pilares e os fundamentos que me permitiram chegar ao ponto de desafiar o impossível e que são os preceitos e a filosofia da Escola da Vida. Então, antes mesmo de me reunir com cada uma dessas pessoas para discutir, entender e dar uma orientação no seu projeto, a gente tem uma experiência, você viveu isso lá em Barcelona, que fala das questões fundamentais da Escola da Vida, que tem como eixo principal, o primeiro módulo da Escola da Vida, que é o sonho. O ser humano ele vem sendo tolhido diariamente, sistematicamente pelo sistema para que ele não sonhe. Os nossos pais, os nossos mentores nas escolas, nas universidades, os seus líderes religiosos, cada um com as suas crenças, de uma forma assim, proposital ou não, eles acabam criando na gente um medo. O medo de assumir aquilo que você não conhece. Para que vamos no desconhecido se podemos seguir uma rota conhecida? Por que nós vamos nos aventurar em iniciativas com grandes riscos se nós podemos estudar, nos certificar, encontrar um emprego e buscar a nossa estabilidade com uma aposentadoria e depois descansar numa rede na praia? Isso é a maior mentira que existe. Mas você não acha que também isso funciona para algumas pessoas? Eu acho que sim, eu acho que funciona, mas não funciona para todas as pessoas, né? Eu acho que quando você vê, num momento de crise, num momento de um soluço na economia, por exemplo, como no Brasil, que você tem quase 15 milhões de desempregados, você entende que esse sistema não funciona muito perfeitamente. Então você precisa estar aberto para se reinventar, você precisa se reciclar. Muitas vezes o seu plano B termina e você precisa escrever um plano B. Um plano A termina e você precisa escrever um plano B. Então, se você não tiver essa predisposição, você precisa rever seus conceitos, porque nós precisamos nos reinventar o tempo todo. É um processo, é um desafio diário. Eu acho que a nossa vida é esse desafio de rever conceitos e nos adaptar às mudanças, né? O mundo está em processo de mudança permanente e a gente precisa se recolocar e se reinventar. Eu acho que esse é uma predisposição natural que o ser humano tem que ter para se adaptar às coisas. Isso vem do início das civilizações. Quer dizer, não é de hoje que essas coisas acontecem, não é de hoje que existem crises, não é de hoje que o ser humano tem que se rever e repensar nos seus valores e criar cenários alternativos para continuar sobrevivendo e prosperando. Eu acho que o Mastermind te ajuda a potencializar a capacidade de acreditar em coisas que a grande maioria não tem, que é acreditar no seu potencial. Você acha que esse é o grande diferencial? Acho. Eu acho que a Escola da Vida ela valoriza a pessoa e os seus valores mais simples e que são ignorados, desprezados ao longo da vida, e as pessoas têm a tendência de buscar soluções sofisticadas, respostas complexas para perguntas simples. Eu acho que essa relação com a sua identidade, né? Quem você é o que faz a grande diferença na minha visão, e esse é o propósito e a missão da Escola da Vida. Eu não pretendo ser um curso técnico, eu não pretendo criar ferramentas que
possam ser adquiridas em instituições muito competentes no Brasil e fora do Brasil. Mas eu acho que a nossa vocação de valorizar a pessoa, o ser humano, e dar a ele a capacidade de crer naquilo que a grande maioria das pessoas não crê, eu acho que é o que vai fazer essa pessoa se distinguir e ter sucesso. Eu acho que é quando você acredita nessa capacidade acima da média, é que você consegue criar atração, motivar outras pessoas, engajar outras pessoas na sua causa, porque no final do dia a vida é feita de causas, você abraça causas. E eu acho que a Escola da Vida tem essa vocação de semear esse tipo de inspiração. Quais são os próximos passos? Os próximos passos agora, no curto prazo, nós vamos ter a inauguração da sede da Escola da Vida aqui em Florianópolis, no Sapiens Park, que é um cluster referência na América Latina de inovação. Eu acho que é um ecossistema perfeito para o desenvolvimento da Escola da Vida. Eu acho que aqui, certamente, Florianópolis tem a vocação de ser o Silicon Valley brasileiro, né? E não podia ter um espaço mais apropriado para a gente criar um lugar que a gente possa plantar a nossa semente aqui, tem a contribuição de grandes mentes aqui, brilhantes, no conceito, no desenvolvimento da Escola da Vida, do próprio ambiente. Por exemplo, o Hans Donner, querido amigo que fez a marca Sol, né, que vai vir brilhar aqui na Ilha da Magia e vai nos permitir criar esse sistema solar, né? Eu acho que a Escola da Vida tem como grande propósito criar esse sistema solar de pessoas que vão estar gravitando em torno desse Sol para poder desenvolver projetos e contaminar e com seu calor outras pessoas e trazer outras pessoas e criar um círculo virtuoso no desenvolvimento, na capacitação e na ampliação do sonho das pessoas. É bom que as pessoas saibam, né, que o SOL é uma abreviação de School of Life, que é a tradução de Escola da Vida, exatamente. Né? Belino, vamos fazer mais um brinde à Escola da Vida, aos novos passos e aos novos sonhos que virão? Um brinde à vida. Obrigada. Saúde. Tô indo embora. Obrigadíssimo, Arantes. Não, espera, já fizesse o bilhetinho teu? Que bilhetinho? O bilhetinho que tem que escrever aqui na parede. Que é isso, rapaz? Aqui sim, já bebeu sua cachaçinha? Aqui, depois da primeira cachaçinha, todo mundo vira poeta. Então você escreveu um bilhetinho também. Tá bom. Tá e aqui cadê? a canetinha? Canetinha. Aqui, isso. E papelzinho. Isso, as tuas impressões aqui do nosso espaço, do nosso lugar. Deixar... Desde 1958 estamos aqui. Okay? Gente, é muito tempo, hein? Meu amigo. Tá bom? Isso. O impossível é apenas um desafio.